Quem nunca entrou numa rede social e viu algum profeta falando em línguas e dizendo: olha, assim diz o Senhor para você que vai acontecer isso, isso e isso, as portas serão abertas, você receberá vitória, e ali tem 150 mil pessoas tomando posse daquela palavra, tomando posse daquela suposta profecia. Mas será que de fato é uma profecia mesmo? Será que de fato esse assim diz o Senhor vem do Senhor? Quantas vezes você mesmo recebeu essas profecias, tomou posse dessas coisas, se alimentou disso e se alimenta de palavras e profecias que não têm fundamento nenhum? Se firma num assim diz o Senhor, que Ele vai te honrar do jeito que você tá, que Ele vai te honrar sem você obedecer, que Ele vai te honrar sem você honrar Ele, e você acaba se alimentando por esses falsos profetas, essas falsas profecias, essas falsas palavras, porque a pessoa chega falando em línguas, com cara de profeta, com roupa de profeta, com rosto de profeta, mas será que a mensagem é de profeta? Jeremias 23:16 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos ao seu povo: não deem ouvidos a esses profetas quando eles profetizam para vocês e os enchem de falsas esperanças. Não deem ouvidos a esses profetas que enchem vocês de falsas esperanças. Eles inventam tudo o que dizem e não falam da parte do Senhor. Vivem repetindo aos que desprezam minha palavra, o Senhor diz que terá tempos de paz. Vivem repetindo aos que desprezam a minha palavra. Muitas pessoas vivem aos seus próprios deleites, às suas próprias vontades. Não se posiciona diante do Senhor, não honra o Senhor, não obedece o Senhor, mas estão acreditando nessas profecias de que Deus vai te honrar, Deus vai te dar uma chave, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai reconstruir seu casamento, não precisa fazer nada. Só toma posse dessa profecia. Vivem repetindo aos que desprezam a minha palavra que o Senhor diz que vai ter paz, quando não tem nada de paz. A vida da pessoa está um caos a cada dia que passa. E ela fica se alimentando dessas falsas profecias na internet, dizendo paz, 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 quando só tem guerra. Será mesmo que essas profecias são verdades? Porque quantas delas você tomou posse, dizendo paz, paz, e só tinha guerra? Eles profetizam aos que seguem os desejos teimosos de seu coração, dizendo que mal nenhum vai lhe acontecer. É uma falsa promessa de paz e esperança para aqueles que não se decidiram, para aqueles que não se posicionaram. Deus honra quem o honra. É necessário honrar a Deus, é necessário obedecer a Deus para desfrutar das promessas dele na sua vida. É necessário que você tome uma posição, porque em cima do muro já é uma decisão. E não é para o lado do Senhor, é uma decisão para o lado do inimigo, porque o muro é de Satanás. E é por isso que ele não importa se você só quer ficar em cima do muro. No versículo 21 vai dizer assim: eu não enviei esses profetas. Apenas um pouco de discernimento ao entrar nessas lives, ao ver esses vídeos de assim diz o Senhor manda dizer, e todos os vídeos dessas pessoas são assim, de revelações universal para todos. Olha o que o 21 vai dizer: eu não enviei esses profetas, mas eles correm de um lado para o outro e eu não lhe dei mensagem nenhuma. Eu não mandei dizer nada. Para de tomar posse daquilo que Deus não mandou. Para viver o sobrenatural de Deus, a gente precisa descer do muro, a gente precisa se posicionar. Senão você vai ficar se alimentando de falsas esperanças, de falsas promessas. Vai acontecer, Deus vai fazer, e passa-se anos, meses e nada acontece. Porque de fato a gente precisa se posicionar. O maior assim diz o Senhor está na palavra de Deus. E será que você já abriu a Bíblia para meditar e saber se esses profetas estão profetizando algo que está dentro da palavra de Deus? Esse tipo de pessoa, para mim, são os verdadeiros ateus. Aqueles que perderam completamente o temor de abrir a boca com toda a convicção e dizer assim diz o Senhor por engajamento, por like, para tocar em coração de pessoas que estão fragilizadas e muitas vezes não têm consciência de que elas precisam tomar uma posição para receber da parte de Deus as promessas que Ele tem. No 22, se houvesse estado diante de mim e me ouvido, eles teriam anunciado as minhas palavras e levado o meu povo para se arrepender. O verdadeiro profeta, quando ele está na presença de Deus, quando ele busca em Deus o que Deus quer dizer, ele não chega pregando bênção antes de pregar o arrependimento e o pecado.
Porque não tem bênção antes do arrependimento. Não tem bênção antes da gente se afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. A própria palavra diz que se esses falsos profetas estivessem diante de Deus, eles não chegariam oferecendo chave, bênção, casa, carro, vitória, milagre, família reconstruída, sem antes anunciar o arrependimento. Não tem vitória sem antes se arrepender. E aí continua assim: se eles estivessem diante de mim e me ouvido, teriam anunciado minhas palavras e levado o meu povo para se arrepender de seus maus caminhos e de suas más ações. No 23, acaso eu sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. Eu também não sou Deus de longe? Pode alguém se esconder de mim, aonde eu não veja? Eu não estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o Senhor. Eu vejo tudo. É assim que o Senhor está dizendo na palavra: eu vejo tudo. Acaso eu sou um Deus que eu não contemplo todos os dias da sua vida? Que eu não sei até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Acaso Deus está confundido? Uma hora ele te repreende por uma pessoa, outra hora ele vai te dar vitória? Não. Deus não é Deus de confusão. No 25 vai dizer assim: ouvi esses profetas dizerem: tive um sonho. Tive um sonho. E depois contaram mentiras em meu nome. Quantos profetas aparecem nas redes sociais dizendo sonhos proféticos, sonhos de revelação, usando o nome de Deus para profetizar mentira. É necessário ter muito discernimento para saber quando o sonho ele vem de Deus ou não, para saber quando a visão vem de Deus ou não, porque o inimigo pode te dar visão e você sair por aí falando visões que não são de Deus e ainda colocando o nome de Deus. Isso é muito sério. Deus cobra daquele que abre a boca para dizer assim, diz o Senhor, quando Deus não disse nada. Isso é muito sério. Olha só o que diz no 26. Até quando isso continuará? Se são profetas, eles são profetas do engano. E inventam tudo o que dizem. São profetas do engano e inventam tudo o que dizem. Porque quando profetiza da parte de Deus, precisa se cumprir. No 28. Que esses falsos profetas relatem seus sonhos. Mas que meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. A palavra de Deus diz sobre os falsos profetas. E eles têm a tendência de aumentarem. Mas à medida que esses falsos profetas aumentam, é necessário que os verdadeiros também não se calem. É necessário que os verdadeiros venham e proclamem a verdadeira palavra de Cristo. Limpa e verdadeira como ela é. Agora entra a chave para você no 29. Acaso minha palavra ela não arde como fogo? Não tem como você confundir a voz de Deus, porque ela arde como fogo. Ela penetra dentro da nossa alma como um fogo. Embora ela seja uma palavra de correção, ela queima como fogo. E ela não é como um martelo que despedaça a rocha. A palavra de Deus, além de arder como um fogo, ela é como um martelo que despedaça uma rocha. O coração pode ser a pedra mais dura que for. Quando a palavra ela vem direcionada por Deus, ela é como um martelo que despedaça a rocha, que despedaça o coração de pedra. Ela penetra dentro da alma do ser humano e a pessoa sente arder no seu peito o desejo imenso de mudar de vida. Quando a palavra ela vem carregada de uma direção de Deus, ela quebranta qualquer coração. Toma muito cuidado com os conteúdos que você consome, com as lives que você assiste, com os profetas do assim diz o Senhor, com os profetas dos sonhos, com as pessoas que todos os dias gravam um vídeo falando em línguas e dizendo, olha, Deus manda te dizer isso, isso e isso. Uma profecia universal que não traz mudança de vida em ninguém e muito menos gera frutos de arrependimento. No 30, a palavra vai dizer assim, portanto, diz o Senhor, eu sou contra esses profetas que roubam palavras um dos outros e afirmam que receberam de mim. O Senhor está contra esses falsos profetas e o Senhor é justiça. Pode ter certeza que essas pessoas, elas não estão zombando de Deus. Porque de Deus ninguém se zomba. Deus vai permitindo. Deus vai dando chance para essas mesmas pessoas se arrependerem. Enquanto é tempo. O Senhor, apesar de tudo, Ele é misericordioso e Ele espera que essas pessoas se arrependam. Mas se elas não se arrependerem, saiba que o juízo de Deus vai chegar. Sou contra esses profetas cheios de lábia que dizem esta profecia do Senhor. Sou contra esses falsos profetas. Seus sonhos imaginários
São mentiras descaradas. E além de tudo, ainda leva o povo a pecar. Além deles errarem, deles caírem no erro, eles continuam induzindo muita gente ao erro. Que ao invés de ganhar tempo, trazendo pessoas a Cristo, perdem tempo, contando falsa profecia, dizendo assim diz o Senhor, oferecendo portas de esperança falsa, oferecendo bênçãos que nunca chegam, paz aonde só tem guerra, milagres em troca de pix, milagres em troca de dinheiro, em troca de voto. Eu não sei quantos desses você segue, mas se você segue alguém que já abre o vídeo e diz assim diz o Senhor, isso e aquilo, profecia generalizada, pelo amor de Deus, pega esse celular e começa a parar de seguir esse povo, porque você está acabando com a sua vida espiritual e está se alimentando de uma comida estragada, que está adoecendo sua alma e te fazendo acreditar que Deus vai fazer tanta coisa na sua vida sem você tomar uma posição. E Ele não vai. E saiba que a justiça vai chegar para esses falsos profetas. Para finalizar a palavra, não os enviei, nem os nomeei. Eles não têm nada a dizer a esse povo. Eu, o Senhor, falei. Esses falsos profetas nunca foram nomeados por Deus. Nunca foram chamados por Deus. Eles apenas encontraram na religião uma das maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro, de enganar os outros e possuir benefício de alguma forma. Sendo reconhecido, tendo fama, tendo seguidores, engajamento, ganhando dinheiro nas costas de gente leiga. Pelo amor de Deus, eu não quero crer que você que me assiste seja essa pessoa que segue esses falsos profetas. E se você segue, para de seguir imediatamente. Eles estão acabando com a sua vida espiritual. Eles não estão produzindo em você frutos de arrependimento, mas com suas falsas mentiras, eles produzem em você uma sensação de que tá tudo bem, pode continuar do jeito que você tá. Continua assim, pecando deliberadamente, fumando, bebendo, se prostituindo, traindo sua esposa, traindo seu esposo, dando golpe nos outros. Continua vivendo sua vida do jeito que você quiser. Deus vai abrir uma porta. Deus vai te dar vitória. Deus vai te honrar. Não vai não, irmãos. Deus vai te honrar quando você se arrepender. Deus vai te honrar quando você se posicionar. Deus vai te honrar quando você tomar a sua cruz e seguir Ele de verdade. Deus vai te honrar quando você entender que com Deus é sim, sim, não, não. Não tem esse negócio de em cima do muro. Você precisa se posicionar, porque através da sua posição, Deus te honra, Deus te liberta, Deus te restaura, Deus transforma a sua vida, te faz um homem e uma mulher de Deus. A obra de Deus é carente de homens e mulheres de Deus de verdade. E se você tem um coração voltado para falar a palavra de Deus, da maneira que ela é, verdadeira, limpa, genuína, se entrega no processo, deixa Deus te lapidar, deixa Deus te transformar. Vai viver aquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração. Porque se existe esse desejo dentro do seu coração, certamente ele foi plantado por Deus. E Deus deseja te usar na sinceridade. A gente não pode dizer que está todo mundo corrompido. Eu não posso dizer que está todo mundo corrompido. Porque se eu dizer que todo mundo é falso profeta, eu também sou. Tem as exceções. Então toma muito cuidado. Acautelai-vos dos falsos profetas. Porque eles vêm vestidos como ovelhas. Tem cara de crente, roupa de crente, anda como crente, fala como crente. Mas são lobos, devoradores. E o papel deles é esse, devorar. Devora sua saúde mental, devora seu bolso, seu dinheiro, de maneira que você passa até a não acreditar mais em nada e nem em ninguém. Quantas pessoas estão desacreditadas do Evangelho e ainda tem dúvida se ainda existe alguém de Deus nessa terra, porque é tanto falso que tá difícil encontrar um verdadeiro. Mas saiba que existem os verdadeiros, os remanescentes ainda existem. Passa um filtro nas suas redes sociais e para de seguir todas essas pessoas que passam o dia inteiro dizendo assim diz o Senhor quando o Senhor não disse nada. Sai dessa. Porque Deus não te chamou para viver isso, não. Deus te chamou para ser verdadeiro. E inconformado com essa geração de falso profeta. Deus te chamou para você se levantar nesse tempo e pregar a verdade do jeito que ela é. Se posiciona e faça parte do exército de Cristo, daqueles que pregam a mensagem do jeito que ela é. Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta conosco. Sejamos verdadeiros e paramos de dar ibope, paramos de dar audiência para esses falsos profetas. Se posicione e deixa Deus te usar para ser um combatedor desse falso evangelho, desse evangelho de porta aberta sem arrependimento.
Desse evangelho de milagre sem mudança de vida. Desse evangelho de vai ficar tudo bem, você vai viver em paz, sendo amigo do mundo, fazendo tudo que o mundo quer. Deus não está à procura de mais um desse, que vai se levantar para pregar a mentira. Desses ele já está abatendo muitos. Ele está à procura de levantar pessoas que estão dispostas a pregar a palavra de Deus do jeito que ela é. E Deus conta com você.